Então bora lá para ter mais uma aula. Na aula de hoje eu vou ensinar para vocês lá, como eu falei na descrição ali, né? A gente vai continuar o formulário de anteontem, que eu fiquei de ensinar para vocês a parte completa do formulário, tanto o formulário simples quanto o multi-steps. E também, se você ficar até o final, eu vou dar uma dica super legal na questão do single post, aquele post que é o básico no caso. Esse aqui, ó. É uma Desculpa. Vou dar uma super dica aqui no relação ao single post na imagem aqui, tá? E também eu quero explicar para vocês com relação ao responsivo, como que você faz a questão do site para celular. Então eu espero que vocês gostem do vídeo de hoje, da aula de hoje. Talvez ela seja um pouquinho mais curta do que as outras, mas o conteúdo será bem aproveitado. Eu espero que vocês gostem bastante. Se puderem compartilhar com seus amigos, ajuda bastante o crescimento do canal. E quanto mais o canal cresce, mais empolgado eu fico para fazer os vídeos novos para vocês. Eu espero que o ritmo da aula esteja bom, né? Que a velocidade esteja boa. Se tiver um pouco lenta e você estiver assistindo gravada, você pode ir ali no YouTube e aumentar a velocidade. Colocar 1.5, 1.7 ou 2.0, tá bom? Então bora lá. Aqui está na nossa página aula particular, que é aquela página que tem um formulário de contato, né, de cadastro. E a gente vai começar aqui criando um formulário. Vamos lá, pegar. Eu vou colocar um formulário básico para a gente ver qual que é o básico primeiro. Aqui ele já tem aqui nome, e-mail e mensagem. Aqui você pode mudar o formulário, tá o nome do formulário aqui em form name. Por exemplo, aula particular. Opa, eu escrevi errado aqui. Aula particular. Aqui em name você pode colocar nome. E embaixo você coloca a mesma coisa. Então ele vai aparecer aqui na legendinha name, né? Nome. E aqui embaixo, ou você pode colocar aqui embaixo no placeholder, pode colocar assim, ó. Digite seu nome. Fica mais bacana, fica bem melhor, né? Aqui também temos alguns campos avançados, tá? Você não precisa mexer neles. Deixa do jeito que tá. Aqui em require, quer dizer se é obrigatório ou não obrigatório, tá? E você também pode deixar 50 ou diminuir a coluna. Por exemplo, eu vou colocar 50% esse aqui e o e-mail também eu vou colocar 50%. Olha, foi pro lado aqui, entendeu? Então você pode fazer essa jogadinha, essa brincadeira e colocar vários campinhos aqui. É interessante, por exemplo, no campo de endereço, quando você coloca cidade, estado, então dá para fazer essa brincadeira, tá? Aqui em e-mail, vou deixar e-mail mesmo, ou a gente pode colocar um outro campo aqui, por exemplo, eu vou colocar texto aqui, e vou colocar aqui, tipo, e-mail. Eu vou colocar texto aqui só para não aparecer quando eu for digitar o e-mail, tá? Mas você, no seu site, você usa e-mail aqui, tá? E aqui, deixar e-mail mesmo, vou colocar o tracinho só. Aqui embaixo colocamos digite seu e-mail. Opa. Então lembrando, aqui e-mail você coloca e-mail, tá? Aqui nesse campo type você vai escolher o tipo de arquivo que é, se é telefone, se é uma URL. Esse rádio é aquele campinho que ele marca uma vez só. Então se você tem, por exemplo, colocar um formulário que seja uma multi-questões, né? Por exemplo, que eu vou colocar para vocês verem aqui. Sexo. Eu vou colocar um formulário de sexo. Aqui é masculino. E dá um enter, feminino. Não binário. E outros, né? Ou, por exemplo, não quero falar. Não quero dizer. Não é da sua conta. Entendeu? E a pessoa só pode marcar um desses campos aqui. Ela não pode marcar todos ao mesmo tempo. Se for o checkbox, que é esse aqui, ó, ela pode marcar vários campos ao mesmo tempo. Então, ela pode marcar esse aqui, esse aqui, esse aqui. O rádio, ela só pode marcar uma vez só. Entendeu? Aqui, ela só pode marcar um desses campos aqui. Então, é bem interessante esse item. Vamos voltar lá para o nosso e-mail. Deixa esse e-mail aqui em cima, e-mail. Lembrando que o campo de e-mail você usa e-mail, tá? Eu vou usar aqui só para não aparecer o meu e-mail quando eu digitar. Frescura minha. Mas tudo bem. Aqui você pode colocar aqui um arquivo para upload, quando você quer enviar alguma imagem, alguma coisa do tipo. Esse acceptance aqui, é um nome complicado de dizer, é quando você quer que a pessoa valide aqui o formulário. Eu vou criar um aqui e vou mostrar para vocês. Deixa eu fechar aqui o do e-mail que está certinho. Aqui mensagem, eu vou colocar mensagem mesmo. Deixa eu fechar aqui. Mensagem. Lembrando que em português tem um S só.
Ele não é obrigatório, nenhum desses campos aqui eu vou deixar obrigatório, porque é um saco depois preencher ali para aparecer. Aqui, ó, a gente vai adicionar mais um item, que daí eu vou mostrar para vocês o que é as coisas aqui. Text area é o texto, esse grandão aqui, tá? Telefone é telefone, URL quando você quer colocar um site, fica um linkzinho de site. Aqui o e-mail, texto você pode pôr qualquer coisa que você quiser, telefone, endereço, alguma informação, CPF, outras coisas assim. Select é uma lista também, por exemplo, estado. Estado você vai usar um select. PR, SP, SC, MG, RJ, etc. Então ele é uma listinha aqui. É para isso que você usa. Lembrando que não precisa colocar vírgula, tá? Aqui o estado. Então vamos ver outros aqui. Checkbox eu já mostrei para vocês. Accept é para aceitar. Por exemplo, aqui eu aceito esse formulário. Aí você marca a caixinha aqui, entendeu? Pode deixar marcada por default. E também pode ser obrigatório. Aqui ele pode ser 100%, pode ser 25%, 50% também. Vamos ver os outros campos. Número é para colocar número. Número, por exemplo, número da casa, número do CPF, etc. Aqui, data, para colocar data, time, a hora, password é uma senha, HTML para a pessoa digitar um HTML aqui, mas você não vai usar isso, provavelmente. Hidden é um campinho escondido, quando você quer enviar alguma coisa escondida, tipo, você quer passar alguma informação lá para o formulário, mas não quer que o usuário veja. Às vezes você está fazendo algum campo de validação, por exemplo, e esse formulário já pode mandar 100 vezes, no caso. Você tem lá um formulário de cadastro para um evento e só pode 100 pessoas se cadastrarem. Daí você coloca aqui um campinho e faz uma requisição. É um pouquinho mais avançado, mas dá para fazer também. Steps, já vou mostrar para vocês. O CAPTCHA, aquele CAPTCHA que você fica clicando um por um. Esse honeypot aqui é o que eu não sei dizer para vocês. Se vocês souberem, deixa aqui nos comentários que vai ser interessante para a galera aqui aprender mais. Então, aqui está o formulário básico, tá? Nome, e-mail e mensagem. Aqui o button, esse label aqui, ó, é para aparecer essa parte de cima, tá? A gente pode esconder. É legal ter a label aqui, ó, para poder mostrar aqui pra gente ver do que se trata, né? Ou quem pegar o formulário depois para fazer manutenção, já vai saber do que se trata. Mas você pode esconder que fica bem mais bonitão sem o label, né? Fica bem mais bonitão. Então aqui o button é o send aqui, por exemplo, vamos colocar aqui enviar. O next, próximo e anterior. Ou voltar. Aí do seu gosto, tá? Também pode ser 100%, pequenininho, grande. Pode ser alinhado ao centro, à esquerda, direita, justificado. Aí vai do seu gosto, tá? Vou deixar aqui ao centro. Aqui você pode colocar um ícone, tá? Um desenho, tá? Vamos pegar aqui um desenho aqui só para mostrar para vocês. Vocês podem colocar, tá vendo? Ó? Vou pegar um mais adequado aqui ao send. Envelope. Envelope aqui. Fica um envelopezinho aqui e tal. Ou um outro ícone, se você quiser. Você pode clicar aqui para enviar um SVG. Daí você tem que liberar lá para ele poder enviar um SVG. Vamos pegar outra coisa aqui, porque esse aqui não ficou legal. Aqui, ó. A nuvenzinha, acho que fica mais bonitinho, né? É uma frescura minha, né? Você pode colocar o ícone antes ou depois. E também você pode colocar o espaço aqui do ícone, ó. Mais espaçado, menos espaçado, tá? E aqui você pode dar um ID para esse ícone, para esse botão aqui, caso você queira fazer alguma ação com ele, jogar um JavaScript, um CSS, vai do seu gosto. Aqui, esse Action After Submit é o que vai acontecer depois que a pessoa clicar em enviar. Aqui por default está um e-mail, você pode pôr mais um e-mail, ou você pode colocar aqui alguma dessas redes newsletter, né? Algum desses campos de newsletter aqui, por exemplo, o MailChimp, Active Campaign, que é para newsletter também, só que ele é um pouco mais avançado, ele tem um monte de coisa com relação ao funil de vendas e tal. É top esse aqui. O Slack, Discord e etc. Ou redirecionar para alguma outra página também, você pode redirecionar tal. Que aqui você vai colocar aqui embaixo, ó, de direcionar para alguma página específica. O e-mail, o segundo e-mail você vai por aqui. O e-mail aqui, primeiro e-mail, né? Ou você pode deixar simplesmente um e-mail. Aqui é mais ou menos isso. Ou pode colocar um pop-up aqui e dizer alguma coisa aqui, ó. Esse pop-up você pode criar ele no Elementor, tá? Você vai aqui no Elementor aqui e cria pop-ups. A gente não chegou nesse mérito ainda,
mas eu posso fazer no próximo vídeo, tá? Aqui em modelos, Theme Builder, aqui tem a parte do pop-up, tá? Você pode criar um pop-upzinho aqui nele. Cadê? Aqui, ó, pop-up. Mas a gente não aprendeu isso em nenhuma aula ainda. Se eu não me engano, eu tenho um vídeo sobre isso. Então você pode procurar aí no canal que tem um vídeo sobre pop-up. Mas enfim, aqui a gente vai colocar só o e-mail básico. Aqui embaixo você vai colocar o e-mail, que é o seu e-mail, ou o e-mail, no caso, não seu, né? É o e-mail do dono do site. Aqui a mensagem. No caso, como é aula particular, a gente pode colocar aqui, ó, aula particular. Só para identificar, porque se tiver uns 300, às vezes geralmente tem formulário de contato, formulário de ou fale conosco, ou suporte, então é bom para você identificar do que se trata esse e-mail. Então vou colocar aqui, ó. Não pegou, safadinho. Aula particular. Pronto. Você pode pôr isso aqui, ou apagar isso aqui e colocar aqui, ó. Tracinho. Do que se trata o assunto da mensagem. Aqui, colocar aqui o formulário. Pera aí. Fazer direito. Formulário, aula particular. Então, esse formulário aqui é isso. Aqui embaixo é de quem? Quem está mandando esse e-mail, né? Então, você vai poder colocar o mesmo e-mail que você colocar aqui, você coloca aqui embaixo, tá? Ou você pode fazer diferente, mas fica mais padronizado se for o mesmo, tá? Mas fica do seu gosto. Aqui, quem que está mandando esse e-mail, tá? Então, você vai colocar aqui, o caso pode colocar aqui o formulário do site. Ou você pode colocar aqui o mesmo nome do formulário que a gente colocou aqui, aula particular. Que no caso é esse campo aqui, é daqui, tá? Desculpa, minto. Desculpa. Pode ser o nome da pessoa também. Pode ser o nome da pessoa também. Da pessoa que é o dono do site aqui. Mas aqui, no caso, a gente está fazendo o envio do formulário. Também pode ser o nome do site, né? Mas eu acho que o melhor fica sendo assim, formulário, aula particular. Ou, por exemplo, formulário Fale Conosco, do site tal. Quem está mandando esse formulário? Você não vai pôr teu nome aí, porque o teu formulário não é seu, né? Ou se for seu também, você pode pôr teu nome. Tipo, se você for um professor e o site for seu, você coloca o seu nome aqui. Aqui o e-mail, você vai pegar o e-mail que está aqui, tá? Quando a gente salvar aqui, ele vai aparecer esse campo de e-mail aqui. Tá, vou salvar aqui, vou mostrar para vocês. Vou salvar e vou dar um F5. Vai aparecer aquele e-mail ali. Eu espero que não esteja indo muito rápido, né? Que dê para vocês compreenderem bem assim aqui. Vamos lá de volta, e-mail, aqui, ó. Cadê o danado do e-mail? É para aparecer aqui o safadinho. Cadê? Vamos ver aqui. Por que não apareceu? Ah, já sei por que não apareceu. Porque eu não coloquei e-mail aqui. Eita, nós. É porque eu não quero que apareça meu e-mail quando eu vou digitar ali. Mas enfim, agora vai dar certo. Então não faça isso, tá? Digita e-mail ali. Eu vou mudar depois. Assim que eu mostrar para vocês, eu já vou transferir e mudar de volta ali. Porque eu não quero que apareça quando eu vou digitar. Agora vai aparecer o e-mail aqui, o campinho field, tá? Então é o e-mail do Joãozinho, do Paulinho, que digitar aqui. Cópia oculta. Você pode mandar para mais um amigo seu ou colocar um outro usuário. Aqui, o que é esses dados? É a data que foi, a hora que foi enviado, a URL da página. Esse user agente aqui, não sei dizer para vocês, não é necessário. Eu não sei se é o usuário que está aqui, mas se ele não está logado, como que ele vai pegar? Então, não precisa. Aqui o remote IP, né? IP da pessoa, e crédito também não precisa. Você pode deixar só assim, ó. Só assim que tá bom. Porque assim você vai saber que dia que foi enviado o e-mail, o formulário, a data e a página de onde que veio. Apesar que a página já está vindo aqui do assunto, né? Mas se você quiser. E aqui você pode deixar como planilha, tá? Que daí ele vai mandar uma planilha em anexo com esses dados. Ou mensagem HTML, se for um e-mail pequeno como esse, pode ser em HTML mesmo. Não precisa ser como planilha, tá? Agora eu vou voltar lá o campinho. Aqui e-mail, vou voltar aqui antes que eu esqueça. Deixa aqui. Enfim, esse aqui é um formulário básico, tá? É um formulário padrão, sem muita frescura, sem muito nhenhenhé. É o basicão mesmo, arroz com feijão. E é muito melhor que o Contact Form, 1000 vezes melhor. Aqui a gente coloca o nosso nome. Aqui o campinho e-mail, não adiantou nada que apareceu meu e-mail aqui. Safado, mensagem e o campinho enviar. Aqui essa mensagem, tá vendo que veio em inglês? Por que veio em inglês? Veio em inglês a mensagem. Porque eu não coloquei aqui as mensagens. Aqui, ó, Custom Messages. Você vem adicionar Options e coloca aqui, ó. Aqui você coloca as mensagens que você quer, tá?
que é essas daqui que aparecem aqui, tá? Não esquece, porque vai aparecer em inglês para o usuário aqui, vai ficar o servicinho mais ou menos. Então, vamos deixar marcado aqui. Agora, a gente vai para o passo 2. Agora que você já pegou as manhas do formulário básico, a gente vai para o formulário multisteps. Deixa eu tomar uma aguinha aí por enquanto isso. Tá com uma falha ali na webcam aqui. Tá com uma falha bem aqui, né? Eu não tinha visto isso. Não sei por que que tá com essa falha aqui. Não sei dizer, acho que não é minha webcam que tá suja. Não, não é minha webcam. Tá essa falha por quê? Porque tá branco aqui, ó. Bem esse cantinho aqui tem uma mensagem, tá branco aqui, ó. Então por isso que parece que é uma falha, mas não é uma falha, na verdade. Engraçado isso, né? Ó, tá vendo? Já me perdi totalmente já aqui. Eu me perco muito fácil. Então vou voltar lá pro formulário multisteps. Aqui, ó. Formulários. Aqui que tá o segredo. Anteontem a gente fez, mas eu não tinha as manhas ainda, porque eu não uso esse formulário aqui. Mas eu confesso que eu fiquei bem apaixonado por esse formulário, tá? Se eu não usasse Gravity Form na agência que eu trabalho, olha, eu usaria isso aqui. Eu achava que era bem ruimzinho, mas olha, depois que eu vi isso aqui, essas opções, fiquei tentado a usar, hein? Aqui, ó, você vai vir aqui adicionar um novo item. Aqui onde está text, type, você vai vir aqui em steps. Aqui em steps, você vai colocar aqui, por exemplo, passo 1, tá? Que é só para você se identificar. Tô falando para nós, no caso, né? Claro que quando você for fazer o formulário de verdade, você não vai colocar passo 1, né? Você pode colocar, por exemplo, endereço, que daí é o campo de endereço. Daí o outro campo é, por exemplo, cadastro, pessoa física. Física. Opa, física. Entendeu? Aqui seria só para dizer cada formulário do que se trata. Mas aqui, como a gente não tem nada para colocar, vou colocar passo 1. Passo 2, na verdade. Que aqui é o passo 1, é esse de cima. Tá vendo que agora apareceu o que item 1? Esse aqui é o passo 1. Dados pessoais, por exemplo. Dados pessoais. Consegue entender do que se trata? Você pode colocar só dados pessoais. Vou colocar assim porque tem gente que vai se bater ali, né? Aqui no Steps 2 eu vou colocar endereço. Esse campo aqui você não precisa, não coloca outras coisas, tá? Não é um campo de formulário, é só para ficar aqui em cima. Agora aqui embaixo, por exemplo, nos botões, a gente pode personalizar os botões, próximo e anterior, ou deixar aquele padrão que a gente já usou lá na outra aula, né? Que está aqui em buttons. Deixar aqui, se for caso você queira, mas você pode também personalizar botão por botão. Eu acho que não é necessário nesse caso, mas pode ser que você tenha algum caso específico. Também você pode colocar uns acessórios aqui, ícones, né? Vamos colocar um íconezinho aqui, por exemplo, Next. Vamos ver se tem algum ícone chamado Next. Tem nada. Vamos ver se tem alguma outra coisa aqui. Arrows. Vamos colocar um arrows aqui, uma setinha pro lado. Cadê o arrows? Cadê o danado? Não está aparecendo o arrows por quê? Vamos ver aqui por que não está aparecendo o safado. Porque eu tenho que digitar aqui próximo. Tá bem bugado isso aqui. Vamos ver aqui se cabe aqui. Large. Tá bugado esse negócio aqui, mas é daquele jeito ali. Sem vergonha. Tá bugado. Não vou colocar aqui outra coisa. Mas dá pra você colocar aqui o ícone, tá? Quando eu tiver nos steps. Aqui. Era pra aparecer aqui em cima. Não aqui embaixo, tá? Aqui em cima. Mas por que não tá aparecendo aqui? Porque provavelmente eu não coloquei aqui embaixo pra gente selecionar ícones. Cabeção. Aqui, ó. É isso aí mesmo. Aqui, em Step Settings, você pode colocar ícones aqui, textos. Por exemplo, que nem tá aqui dados pessoais, tal. Você pode colocar ícones. Pode colocar números, 1, 2. Pode colocar uma barrinha de progresso. Pode colocar números e textos. Faltou aqui ícones e textos. Agora sim, mas não tem números. E os ícones você pode colocar se é redondo, aqui com as pontinhas meio quadradas, aqui com as pontinhas meio redondas. Na verdade, com as pontinhas quadradas, não pontinhas meio quadradas. E nenhuma. Daí ele fica, none, que fica sem nada aqui. Vamos colocar essa daqui para ficar bonitinho. Vamos voltar lá para o nosso botão.
Voltar lá pro botãozinho. E aqui em cima, tá? Os botõezinhos aqui, ó. Esse aqui. Então, primeiro, dados pessoais, vamos colocar aqui address. Vou pegar esse daqui para ficar bem bonito. Endereço, o que a gente pode colocar endereço? Primeiro a gente vai adicionar aqui um campinho endereço, né? Podia ter aqui um item endereço, que daí viesse todas as coisas. No Gravity Form tem. Você digita endereço, ele já vem com toda aquela coisa arada, assim, bem bacana. Cidade. Daí eu vou colocar aqui 50%. Vai ficar top mesmo. Eu posso duplicar também aqui, tá? Vou colocar aqui estado. Estado eu vou colocar aqui. Não, vou colocar bairro. Bairro. Aqui eu vou colocar o bairro com 30%. Não tem 30%, tem 33%. Então aqui a gente tem. Bem que ele poderia aparecer aqui o que tem aqui embaixo, né? A gente vai colocar aqui endereço, cidade, bairro. Na verdade o bairro tem que vir antes, né? Rua também. Rua. Rua a gente pode colocar a rua como 67%, mas 66% com 33%. Não ficou bom isso não, hein? Aqui por 50 e aqui eu vou colocar estado. Vou pegar um select. Vou colocar aqui estado. Vou colocar aqui SP. Opa. PR, MG, RG, SC, PI, BA, etc. Vou digitar todos não. O que mais que a gente coloca endereço? Número da casa. Que a gente usa número aqui, ó. Cadê o número? Número. E aí depois a gente pode vir aqui em adicionar item aqui e colocar mais um steps. O que a gente poderia colocar em steps agora? Por exemplo, deixa eu ver aqui, poderia ser dados pessoais, não, cadastro, CPF, alguma coisa do tipo, sabe? Eu não sei o nome, agora me fugia da cabeça aqui o nome da... Mas enfim, poderia ser alguma coisa do tipo, tá? Razão social, alguma coisa do tipo. Vou colocar aqui. Dados empresariais, dados comerciais. Uma coisa assim. E aqui a gente pode colocar, por exemplo, razão social. Adicionar mais um aqui. Números. Cadê números? Nossa. Ele vai chegando perto dos 40, vai ficando aqui meio ceguinho. CPF. CNPJ. Você viu que eu dupliquei aqui? Eu cliquei aqui do lado, ele duplicou. Bem legal, né? Então aqui a gente tem dados pessoais, endereço e dados comerciais. Agora vamos salvar. Lembrando que o action aqui é a mesma coisa, tá? Você não precisa mexer no action aqui daquela hora, tá? Não precisa mexer. Os steps aqui a gente já viu. E aqui a parte das mensagens é a mesma coisa da aula, do começo da aula. Então o importante aqui é os steps. Volta para lá. Travou aqui. Entendeu? É bem tranquilinho, né? Tá bem fácil. Vamos ver como é que fica na prática? Então vamos lá. Eu vou atualizar aqui. Olha só. Nome, e-mail, daí próximo. Aqui eu não coloquei o nome dos campos, né? Bem inteligente. Cadê o nome dos meus campinhos aqui? Por que não está aparecendo? Está travando aqui o meu computador na live. Tá dando conta, coitado. Computadorzinho já tá apanhando aqui, tá sofrendo, coitadinho. Vamos ver aqui por que não tá aparecendo, que eu não coloquei aqui. Digite sua rua. Era para estar aparecendo o label aqui, sim. Bairro. Cidade, eu vou com a cidade aqui. Não vou digitar todos os dados, né? Estado, ok. Número, ok. Vamos ver aqui o negócio aqui, ó, label. Agora sim, aparece as labels. Aqui a gente pode mudar essa altura, tá? Eu já vou mostrar para vocês. Vamos salvar aqui e vai aparecer os dados aqui agora. Tem que aparecer, né? Porque senão tá louco. Que nome apareceu. Agora sim, né? Rua, cidade, número. Esse número aqui ficou gigantesco, né? Estado também. Eu posso diminuir um pouco a cidade aqui.
Aqui, a densidade. Eu posso diminuir ela para 30%. Aqui em estado, eu posso diminuir também. Colocar aqui 20%. Em número, também 25%. Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver como que vai ficar a aparência. Faltou aqui ele aparecer aqui, né? Isso é uma coisa que faltou. Vamos ver aqui como que ele vai ficar. Próximo. Agora sim, ó. Agora o estado tá aqui, cidade tá aqui. Você pode ir ajustando, né? Colocar o número aqui e tal. Tá vendo que agora aparece aqui esses itens? A gente pode também fazer edição disso aqui, tá? Eu vou mostrar pra vocês. Digite um número, não é? A letra não pode. Aqui, ó, tá vendo? Mesma coisa, ó. E já aparece aqui, tá vendo que ele fica com corzinhas diferentes? Ó, a corzinha muda aqui. Aqui, ó, tá vendo? E a gente pode editar essas corzinhas. Deixa eu voltar lá no começo. Vamos partir para edição. Vem aqui em estilo. Aqui a gente pode trocar as cores deles aqui, do texto, né, da label. Lembrando que a gente tem aqui agora esse campinho aqui do globo, né? A gente pode pegar a cor primária aqui, que já tá aqui, tá? Bem mais fácil do que você ter que ir lá buscar a cor não sei aonde. Teria que pegar aqui a cor. Aqui embaixo a tipografia. A gente está usando o robô, então eu vou colocar em cor de sans. E vou colocar um número aqui, 16. Aqui embaixo a gente pode colocar um espaço, se a gente quiser, que é a parte lá do HTML. E color tal, e bababá. Vou pôr aqui uma cor, essa aqui. Mas não é necessário, tá? Não precisa mexer aqui. A gente pode também pôr aqui uma cor aqui, sei lá, azul, verde, rosa. Cor que você quiser. Tá? Mas não precisa mexer nessa parte aqui se você não quiser. Vamos voltar aqui para baixo agora. Também tem isso aqui, ó. Olha que legal. Esse aqui, se tivesse colunas aqui, tá vendo? A coluna se mexendo. Mas eu não vou mexer nisso aqui também. Opa, deixa eu pôr 10 aqui. 15 ficou bom. Aqui, ó, a gente pode distanciar, tal. Não deixa muito colado não, tá? Senão fica feio. Aqui também, ó. Vou deixar um 10 aqui só para ficar bem legal. Esse aqui, na verdade, por que tem isso aqui? Ele nem se mexe. Eu não vou colocar HTML nenhum, então provavelmente isso aqui é lá da parte do HTML quando ele faz o envio. Porque aqui também não é. Talvez se fosse o placeholder, né? Mas vai saber. Enfim, se você souber o que é essa parte aqui, você me fala, tá? Porque realmente aqui ele não alterou aqui essa parte. Era para ter alterado. Aqui o field. Vamos colocar algumas cores, umas bordas aqui e tal. A gente pode pôr uma borda redonda. Aumentar a borda. Olha só. Uma borda bem larga, né? A gente pode pôr borda redonda aqui, ó. Já tá bem redondo, pode aumentar mais ainda. Deixa bem redondo. Aqui a gente pode pôr cor. Nossa. Não ficou muito boa essa cor, não. Nossa. Não ficou nada legal. Não ficou bom mesmo, né? Olha só, aqui é o placeholder aqui, esse field. Ele podia ter colocado placeholder aqui, que é a parte de dentro, mas enfim, não colocou, né? Sem vergonha, não colocou. Deixa eu tirar essa borda gigantesca daqui. Posso deixar a borda 0 também, se eu quiser. Sem borda. E aqui onde tá o texto, tá laranja, né? Background, border. Na verdade não tá laranja, tá branco, mas porque a gente tá usando laranja ali, ele parece laranja. Deixa eu ver aqui. Nossa, ficou 1000 vezes melhor assim. Deixa eu tirar esse... Colocar bem mais clarinho aqui. Aqui. Border, não estamos usando borda nenhuma. Button. Vou tirar esse alaranjado, esse verde aqui. Deixar laranja. E quando eu passo o próximo também vou deixar laranja. Cadê o over aqui? Over eu vou deixar cinzinha. E aqui embaixo eu vou deixar cinzinha. Então, quando eu passar o mouse, isso mesmo. Tipo de borda nenhuma. A tipografia a gente pode usar a Roboto que a gente tinha colocado nas primeiras aulas. Ou em cor de sans que a gente colocou depois. E também um tamanho legal. Vocês estão pegando? Assim, estão conseguindo entender como é que faz o processo? Aqui também a gente pode colocar borda, tá? Pode deixar redondinho o botão aqui, tá? Você vai usar esse redondo, quadrado, o que seja, de acordo com o teu layout.
Se o layout ele é mais arredondado, você tem itens redondos, você vai deixar redondo. Se ele não tem, se é um layout quadrado, você não vai usar itens redondos que não vai ficar legal. Aqui mensagens também, a gente tem a mesma coisa com as mensagens aqui. A gente vai ter a mesma tipografia, as mesmas cores, tá? Eu vou deixar aqui com essas cores. Aqui, ó. Sucesso, vou deixar aqui laranjadinho. Erro, vou deixar vermelha. Cadê a vermelha? Não tenho aqui salvo, mas eu vou deixar aqui vermelha. E inline mensagem, eu vou deixar aqui esse aqui. Os steps, aqui que é legal, tá? A gente pode editar essas partes aqui. Deixa eu colocar aqui uma fonte maior. Tá vendo que tá aqui, ó? E também em Code Sans. A gente tá usando 16, né? Eu vou deixar 16, que é a fonte que a gente tá usando aqui. A gente pode também deixar em maiúsculo, tá? O peso aqui. Você pode ir brincando. Agora aqui... Opa, fugiu. Volta. Aqui, ó, os espaços, também a gente pode brincar com os espaçamentos. É legal ter um espaçamento maior, né, para deixar mais separado. Os ícones também, a gente pode deixar eles maiores ou menores. Aqui em padding é a mesma coisa. Eu já ensinei para vocês o que é padding, né? Só dar uma voltada nas aulas lá que vocês vão ver. O tamanho do ícone aqui, ó. Dá para deixar maior ainda, se quiser. Eu posso tirar essa borda do ícone. Eu acho que eu vou tirar essa borda aqui, cadê? Vamos voltar lá para a primeira. Meu computador tá travando mesmo, sim, coitadinho, tá sofrendo hoje, tá? Vocês podem ter um pouco de peço para vocês terem paciência aqui que o bichinho tá sofrendo. Ó, eu vim aqui para tirar as bordinhas aqui, eu vim aqui em Step Settings e coloquei aqui, ó, Shape None, tá? Ele tirou aquelas bordinhas ali. Agora vamos voltar aqui em Steps. A gente pode aumentar aqui, ó. Olha só, o padding interno aqui, ó, o ícone. O espaçamento. Olha só como ficou legal, hein? Ficou top. Eu não gosto de usar muito esse tipo 63 aqui, assim, ou 64. Quando você for usar, evita fazer isso, tá? Ou deixa 65, ou 60. Tenta deixar sempre o número cheio, tá? Redondinho. Não coloca 63, 62. É ruim isso. Aqui a gente pode também deixar aqui, ó, inativo, ativo e completo. O que que é isso? É esse aqui, ó. Esse aqui e esse aqui. Se tivesse 50, por exemplo, aqui, seria o primeiro. Inativos são esses daqui. Ativo é esse daqui. Então, inativo, que é esses cinzinhas, a gente pode deixar cinzinha mesmo. Ativo, a gente pode colocar laranja. Laranjinha. E o completo, a gente pode deixar verde. É que verde não combina com o site, né? Não tem nada a ver com o site. A gente pode deixar aqui um azulzinho. Que seria quando você completou. Então, lembrando, ativo é quando está marcado, é o formulário que você está fazendo parte. O inativo é o que não tem nada, que você não está ali naquele formulário. E o completo é o último, tá? A gente pode dividir também as linhas aqui, ó, tá vendo? Deixar uma linha bem larga, uma linha fininha. E aqui também, ó. Olha só que legal. Dá pra fazer uma brincadeira bem legal aqui, né? Aqui. Deixar assim. Então vamos atualizar. E vamos voltar lá para o nosso formulário. Vamos ver como é que está aqui. Ó, então aqui ele está ativo. Se eu passar para o próximo passo, esse aqui vai ficar ativo, esse aqui vai ficar inativo. Na verdade, esse aqui vai ficar completo. Desculpa, completo. Eu achava que completo ele fazia em todos, né? Mas ele fica completo como já foi completado. Então esse aqui já foi completado, está azulzinho. Esse aqui está ativo e esse aqui está inativo. Então a gente vai para o próximo, esse aqui já ficou completado. Esse aqui agora está ativo. Quando a gente fizer enviar, vai aparecer a mensagenzinha laranjadinha aqui. Se tivesse algum erro aqui, ele ia aparecer uma mensagem de erro, tá? Tá em inglês porque eu não traduzi, mas eu acredito que deu para entender bastante, assim, né? Deu para vocês pegarem bem o funcionamento do formulário simples e do multi-steps. Se você tiver alguma dúvida, deixa sua mensagem. Se eu não souber, eu vou correr atrás para poder descobrir como que funciona, o que vocês estão pedindo. Ou se eu souber, eu já respondo na hora, tá? Mas eu respondo todos os comentários, todos. Agora vamos voltar lá na parte de responsivo. Só fazer uma pausa para tomar uma aguinha aqui. Beleza, vamos editar aqui com o Elementor. Deixa eu fechar essas outras partes aqui. Esse textinho não vamos usar. Vamos lá, vamos editar aqui com o Elementor. Cadê o Elementor? Aqui. Como que funciona o responsivo? Responsivo, geralmente,
o teste que eu faço é por aqui, tá? O teste inicial. Eu coloco aqui, tá vendo aqui, ó? Apertei F12 no meu teclado, pode ser no Chrome ou aqui nesse Edge que é da Microsoft, ou também no Firefox. Você coloca lá no Firefox, você pode colocar lá em inspecionar elemento, que é aqui, ó, tá vendo? Vai aparecer essa tela. Para aparecer a parte de celular, você vem aqui nesse itemzinho aqui, ó, alternar barra para do dispositivo. E aqui tá com iPhone, mas você pode colocar como responsivo, colocar como Android, tá? Eu deixo às vezes geralmente com iPhone 6, por aí. E aqui também você pode alterar, tá? Aqui eu consigo ver como que ele vai ficar no celular. Claro que depois eu vou lá no celular e eu olho para ver como é que tá, né? Eu não vou deixar só aqui, mas aqui é bom para você ter uma noção de como que tá. Beleza? Aqui embaixo até que tá bonitinho, né? Tá vendo? Tá bem legalzinho. Essa parte aqui que não ficou boa. Mas no geral tá bem legal. Tem várias maneiras de fazer isso. Eu gosto de fazer uma maneira que tem baixa manutenção, que vai me incomodar menos. Então, às vezes eu duplico alguns itens, tá? Por exemplo, aqui, ó, eu posso duplicar alguns itens para facilitar minha vida na hora da manutenção, porque eu dou muita manutenção nos sites, então às vezes isso me atrapalha. Se você estiver fazendo algum projeto que precise de performance, você não pode duplicar. Então você vai ter que fazer na unha, tá? Se está fazendo um projeto que não precisa de performance, não é tão obrigatório assim ter uma performance absurda, você pode fazer desse jeito que não vai ter problema, tá? Aqui a gente vai adicionar mais uma linha. Essa linha aqui é só para eu saber fazer a divisão, tá? Não precisa ter ela, teoricamente, mas eu vou deixar aqui para vocês poderem ver que tem a divisão da parte de computador e da parte para celular. Então eu vou colocar uma altura mínima nela aqui. É só para vocês verem, tá? E vou colocar uma cor aqui nela. Deixa eu pegar uma cor aqui, vermelha, por exemplo. Vermelho é muito forte. Aqui, ó. Só para vocês verem que isso aqui é a separação. Não vai existir isso aqui, tá? No teu. Então vou vir aqui em avançado, responsivo e vou desmarcar. Então não vai aparecer no site, nem celular e nem computador. Agora eu vou fazer a parte de responsivo. Eu vou duplicar esses itens aqui. Aqui tem a parte da nossa timeline, nossas camadas, né? Nosso cabeçalho aqui, ó, tá vendo? Olha que fácil. Você viu o que eu fiz aqui? Eu vim aqui embaixo no navegador e dupliquei ele aqui. Então aqui eu vou colocar o nome cabeçalho computador, cabeçalho celular. Eu poderia pôr o nome que eu quisesse, tá? É só para questão de visualização. Você viu que legal? Eu mexi aqui e ele mexeu aqui embaixo. É muito prático. O Elementor é uma coisa maravilhosa. Vai fazer isso no Visual Composer para você ver. Ou naquela porcaria lá dos blocos. Os blocos vão ficar bom. Tenho certeza que os blocos do Gutenberg vai ficar top. Mas ainda tá bem imaturo ainda. Ainda não tá bom ainda, mas vai ficar top. Tenho certeza que vai ficar maravilhoso. Aqui, ó, eu venho aqui embaixo e coloco para celular. Você pode pôr para tablet também, tá? Ou para desktop. Coloco aqui para celular. Vai aparecer essa tela. E aqui a gente vai fazer uma listinha diferente. Essa listinha ela tá horizontal. A gente vai colocar vertical. E vamos alinhar ela, tá? Largura total. Vou pegar e colocar aqui, ó. Centralizado. Dá para fazer de várias maneiras, tá? Só tô deixando aqui para agilizar e para mostrar para vocês. A parte das redes sociais eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou deixar alinhado aqui. Você poderia fazer também assim, ó. Vim aqui nessa coluna, colocar aqui 50%. Opa, não é nessa aqui, é na outra, na de baixo. Aqui, nessa aqui, nessa seção, colocar 50%. Ô, filho de uma égua. Cadê as minhas coluninhas aqui? Aqui, é isso aqui mesmo, 50%. Agora sim. É bem mais fácil por aqui, né? E aqui também colocar 50%. Olha só. Você poderia fazer assim, poderia? Claro. Mas é o teu gosto. Gosto do freguês aqui. Alinha pra cá. E esse daqui alinhamos pra lá. Dá pra fazer assim? Dá. Tá errado? Não. Questão do design mesmo. Aqui a gente pode colocar um padding ali pra dar uma aliviada. Não tá errado, tá? Aqui você pode fazer manualmente também, colocar um pouco mais. Ele precisa de um pouco mais de espaço. Você pode colocar aqui, sei lá, 60. E no de baixo, 40. Lembrando que é 100%, tá? Então, essa soma aqui de 60 é para dar 100%. Então, aqui no caso, 60 mais 40 é 100%, tá? Aqui a logo deixa aqui mesmo. Aqui embaixo a gente pode também mexer nesse menu. Ele devia estar aparecendo aqui no pequenininho. Cadê? Cadê o menu pequenininho? Não está aparecendo, não sei porquê.
Vamos clicar aqui e vamos editar ele para que ele apareça como celular aqui, ó, mobile. Agora sim, agora tá certo. Vamos aumentar ele porque tá bem pequenininho. E ele voltou pro jeito que estava antes. Celular. O safado não quer ficar do jeito que eu quero. Vamos ver aqui. O que a gente pode mexer? A gente pode mexer aqui na posição dele. Mas vamos mexer na cor primeiro. Na cor e no tamanho, tá? Ele tá cismando em voltar pro tamanho que não é aqui. Deixa eu salvar isso aqui. Vou colocar um tamanho aqui pra ele. É pra ele ficar daquele jeito. Se ele não ficar daquele jeito, eu vou usar um outro recurso, tá? Vamos deixar aqui. Ele realmente tá bem teimosinho. Aqui a gente pode deixar até 10%. 20% e 80% aqui. Se ele não tiver, se ele ficar teimoso assim, a gente pode usar um outro menu, tá? Deixa eu pegar aqui um outro menu. Aqui, ó. A gente pode pegar um outro menu diferente. Que ele vai ficar do jeito que eu quero. Olha só. Isso que é legal do Elementor, né? Eu tenho liberdade para fazer o que eu quiser. Olha só. Vamos ver aqui, ó. Essa busca aqui não tá legal aqui não, né? Não tá nada legal essa busca ali. Deixa eu ver aqui. Posso tirar essa busca daqui também. Posso colocar em outro lugar ela. Dá para fazer bastante coisa com relação a isso. Vamos deixar maior aqui ele. Vou deixar aqui o tamanho dele. Vou deixar aqui como encode sans. Vou deixar aqui ele com o laranjinha. Vamos aumentar aqui o tamanho do menu aqui. Cadê a corzinha, laranjinha? Olha só. O background eu vou colocar branco. Para aparecer só aquelas bordinhas ali. Vamos aumentar ele aqui. A borda não tem, mas eu poderia colocar a borda aqui, por exemplo. E aqui mexer nela. Tá vendo? Dá para fazer isso também. Mas eu não vou deixar assim, não. Vou deixar branco. Deixar branco que é mais fácil. Você pode fazer um monte de coisas, tá? Você tem a liberdade para fazer muita coisa com relação a isso aqui, tá? Aqui tá branco o background. Ele vai... nesse caso eu vou ter que colocar uma cor aqui. Mas é o background daqui. Não é de lá. Aqui eu vou deixar branco mesmo. Aqui, ó. Drop down. Aqui eu vou deixar ele cinza. E a fonte eu vou deixar branca. Ou posso deixar laranja também. Não, não ficou bom. Ó, vocês estão vendo o que eu estou fazendo aqui, ó? É bem interessante, né? Eu fui em drop down para fazer a parte de interna. E eu fui em toggle button, que é aquele botãozinho aqui. Que é esse daqui que ele se mexe, tá? Para fazer essa parte aqui. Eu vou tirar essa busca daqui, tá? Só para alívio de não ficar me incomodando muito aqui. Para não atrapalhar. E aqui eu vou por 100%. Você pode fazer de outro jeito, tá? Tem várias maneiras de fazer isso aqui. Para a gente não perder tempo com a busca ali. Dá para usar outro menu também, se estiver incomodando esse daqui. Tá vendo quando passa o mouse ele não faz nenhum efeito, né? A gente pode vir aqui em Over, mas não aqui em Main. Aqui em Drop Down. E colocar um efeito também aqui, ó, a gente pode pôr ele laranja agora. Agora ele vai ficar laranjadinho. E quando estiver ativo, a gente pode pôr laranja também. Quando está ativo é quando você está na página. Por exemplo, se está na página contato, ele vai ficar com esse vermelhinho aqui. Então agora já está melhor o nosso cabeçalho. A busca eu poderia ter posto em outro lugar, mas eu vou deixar sem, só para agilizar aqui nosso processo. Não vou ficar buscando outros menus, tá? Mas o ideal é você não mexer, não alterar. Por que apareceu os dois aqui? Porque eu não tirei ele para responsivo. Eu só deixei ele, né, full, né, padrão. A gente vai vir aqui, ó, aqui nele, nesse aqui primeiro. Vai vir aqui nessa parte, nessa primeira parte aqui. Deixa eu fechar aqui. Ó, vai clicar aqui, ó, em cabeçalho. Vai vir avançado, responsivo. E vai desmarcar aqui celular. Tá vendo? Ocultar em tablet, ocultar celular. Eu vou vir aqui nessa seção aqui, celular, e vou ocultar para desktop. Responsivo, desktop. Vou atualizar e vai sumir lá. Vamos voltar aqui. E ele vai sumir. Ficou só o celular. Aqui ele ficou um pouco colado, tá vendo? Dá pra gente pegar e dar um espacinho aqui para não ficar tão colado assim. Deixa eu colocar aqui um padding aqui só para descolar um pouco.
Então, esses ajustezinhos você vai fazendo e vai olhando aqui. Olha aqui na parte do site e faz os ajustes. A parte de ajuste fino você vai fazer lá no teu celular. Você vai no teu celular e vai olhar se está bem legal. Aqui eu vou colocar a direita, só para dar aquela mexidinha. E quanto mais detalhes você mexer, quanto mais detalhes você conseguir visualizar, o seu site vai ficar melhor. Então você vai poder cobrar mais do seu cliente, você vai poder exigir mais na hora do pagamento, tá? Quanto mais detalhista você for, com certeza o seu cliente vai ver que você é um cara realmente que tem uma qualidade no teu serviço. Você vai poder cobrar mais caro. Tá vendo? Coisinhas bobas assim. Aqui tem que estar igual, tá? Aqui não tá igual, mas tem que estar igual no seu aí, tá? Aqui, esse espaçamento. Aqui embaixo a logo não ficou boa com o menu aqui desse canto. A gente pode pôr o menu, por exemplo, aqui e a logo aqui, ou vice-versa, a logo aqui e o menu aqui, tá? A gente pode pegar o menu e deixar no meio, para que fique alinhado. Então você tem que ver os detalhezinhos assim, perceber os detalhes. O ideal é que esse design seja feito pelo designer mesmo, né? Não seja você que faça isso, a não ser que você seja designer. Aqui, ó, a gente vai clicar aqui, ó, já tá aqui. Aqui a moça que tá torta, mas a gente vai arrumar, tá? Tá vendo aqui, ó, já ficou bem melhor do que estava antes. Bem melhor mesmo. Vou salvar aqui. Vamos lá para a moça. Aqui é a mesma coisa. Essa aqui é a página da home, tá? Que deixei ela já aberta. Aqui eu vou em modo responsivo e vou colocar em mobile. O mobile. O que você quiser. Primeiro eu vou dar uma atualizada aqui para a gente arrumar aqui essa parte de cima. Né? Ele já vai arrumar sozinho. Vou guardar um pouquinho. Ele me deslogou? Safado, me deslogou aqui. Vamos voltar aqui. Tô falando que hoje ele tá devagar, hoje o computador. Hoje ele tá bem ruinzinho. Eu não sei se é a internet aqui em casa que tá ruim e tá deixando ele assim, ou se realmente é o computador que não tá aguentando. Apesar que é um computador bem potente, né? Era pra ele aguentar fácil. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez lá naquela outra parte, tá? Eu vou vir aqui em modo responsivo, colocar em mobile e vou ajustar aqui a moça. Aqui em altura, eu posso pôr uma altura aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo que aqui eu não precisei duplicar nada. Só vim aqui e ajustei aqui, ó. Então eu posso ajustar aqui do jeito que eu achar melhor. E aqui em fonte é a mesma coisa. A gente vai vir aqui em estilo e vai ajustar para celular. Tá vendo aqui, ó, o celularzinho aqui, ó? Vai ajustar aqui para ficar bonito de acordo com o celular. E você vai fazendo isso ao longo do site inteiro. Só lembre-se que não deixe fontes muito pequenas, tá? Porque as pessoas de idade, as pessoas que têm dificuldade de visão, elas não vão conseguir enxergar. E a fonte que você deixar aqui em cima, você vai deixar aqui embaixo também, tá? Você pode fazer assim também, ó. Clicar com o botão direito, copiar, vir aqui embaixo e colocar estilo. Pode fazer assim também. Tá vendo que ele já ficou bem melhor, né? Já ficou bem mais alinhado, bem mais redondinho o site. Vamos atualizar. Agora eu vou mexer no rodapé. Vamos lá, aqui ó, passo o mouse aqui em elemento, rodapé e vou editar o rodapé. Esse trabalho assim de fazer a parte do responsivo é um trabalho chato, assim, você precisa ter mais atenção para fazer ele, assim, né? Você vai gastar mais tempo para fazer, mas fica bem melhor a qualidade. Aqui o que eu faço geralmente? Eu venho aqui e duplico, só para não perder tempo. Aqui eu vou vir aqui no editar a seção, responsivo, e vou desmarcar aqui. E aqui embaixo eu vou desmarcar a parte do desktop. Você pode fazer isso de várias maneiras, tá? Se você estiver fazendo para performance, não duplique itens. Você faça na unha aqui, tá? Vai lá no CSS, vai aqui nos ajustes e deixa na unha. Então aqui onde está feito, eu vou colocar aqui um BR. O que é BR? BR é espaço. É uma tag HTML para espaço. Olha como ficou bonitinho. E aqui embaixo eu posso pôr um efeito também se eu quiser, mas eu não vou mexer nisso. Como você duplicou, você pode fazer um monte de alterações aqui no estilo, tá? Você pode fazer manualmente daí. Vamos fechar aqui. Vamos aqui atualizar. Lembre-se sempre de fazer os sites acessíveis, tá? Colocar alt nas imagens, title, nos links, para que o pessoal que usa leitor de tela poder ter uma visão legal do site, tá? Poder ter uma visualização melhor. Aqui você poderia ter feito de outro jeito, tá?
outras maneiras. Aqui está o menuzinho, aqui está a moça, o bannerzinho, aqui os textos, um embaixo do outro. Aqui você poderia tirar esse espaço aqui, ó. Tirar esse espaçamento, deixar um pouco menor. Aqui embaixo a mesma coisa. Então você pode ir ajustando o site aqui, você pode colocar uma margenzinha aqui, para que fique bem alinhado. Aqui embaixo como ficou certinho, aqui você pode centralizar. Deixa eu ver aqui como que vai fazer aqui. Vamos editar aqui ele. E vamos clicar aqui para ele centralizar esses itens aqui. Vamos clicar aqui, vertical, meio. Ele não pegou aqui. Tem que ser na mão mesmo. Então aqui a gente pode centralizar os itens se quiser, tá? Para ficar mais adequado ali. Aqui é uma lista. Então essa lista você tem que vir aqui na edição, centralizar ela pela lista. Aqui a gente consegue colar o estilo. Aqui na lista a mesma coisa. Alinhar ela. E aqui é o menu. E eu também consigo alinhar o menu. Que não me obedeceu. Sem vergonha. Aqui, vamos diminuir ele aqui. Para que ele fique certo. Ou eu posso colocar aqui em 100%. E vamos ver aqui nas opções, aqui onde eu tenho aqui, para que possa alinhar ele direito. Vamos ver se ele tem a opção aqui de alinhamento. Era para ele alinhar ali, né? Mas não quer obedecer. Vai para o outro lado. Ele nem tem essa opção aqui de alinhamento. Olha só para um lado ou para o outro. Então eu teria que fazer daquele jeito que eu fiz mesmo. Diminuir o menu aqui. Ou trocar esse menu também, né? Posso trocar esse menu para o outro. Ficar enchendo muito o saco, posso trocar aqui também. Não tem problema. Mas enfim. Você vai fazendo esses ajustezinhos aqui no computador. E quando você vê que está bom no computador, você começa a olhar no celular. E assim você consegue ter um site bem aprimorado. A gente está chegando aqui no final da aula e eu vou mostrar para vocês aquela dica como eu prometi para vocês. Mas antes dessa dica, eu peço para vocês se inscreverem no canal, porque eu vejo nas estatísticas, 90% das pessoas que assistem os vídeos não se inscrevem no canal. Então atrapalha no sentido de que vocês poderiam me ajudar no caso, né? Vocês poderiam aumentar o número de inscritos do canal e me ajudar bastante. Não vai atrapalhar em nada não vai atrapalhar em nada o seu dia a dia, nem a sua playlist do YouTube. Não te traz nenhum prejuízo e você pode me ajudar, né? Aqui, ó, aquela dica que eu falei para vocês, se vocês vão vir aqui, clicar aqui no single post, a gente vai editar ele. Elementor aqui, ó, single post, e vamos editar. Tá vendo que tem essa imagem aqui, ó? Eu quero colocar uma legenda nela. Como que eu faço? Se eu vim aqui no WordPress e editar ela, eu vou abrir aqui para editar e vou colocar uma legenda nessa imagem destacada. Tá vendo aqui, ó, que tem título, legenda e descrição. Aqui eu vou por legenda, descrição e título. Só para vocês saberem ali quando aparecer, tá? Vamos salvar aqui. Vamos salvar. Vamos salvar aqui e vamos ver o post lá. Tá vendo que não tá aparecendo aqui a imagem? Não tá aparecendo aqui a legenda? Como que você faz para aparecer isso aqui? A gente vai vir aqui no single post, que a gente já mostrou na aula passada. Se você ainda perdeu, você vai lá na aula passada aqui na playlist, dá uma olhadinha. Vou clicar aqui. Tá vendo que eu nem coloquei aqui a imagem destacada nesse item, tá? Essa imagem que está aqui aparecendo aqui é a imagem do próprio post. O que a gente vai fazer? A gente vai adicionar a imagem aqui. Pegar a imagem, vou colocar aqui embaixo. Essa aqui é a imagem destacada. Eu vou vir aqui em tags dinâmicas e vou colocar aqui filter image. Vai aparecer a imagem destacada. Aqui embaixo em legenda, a gente vai colocar aqui, ó, legenda personalizada. E aqui embaixo a gente vai colocar o que a gente quer. Tá vendo que tem vários campos aqui, ó. Tem aqui um campinho aqui, ó, filter imagem data. Tá vendo que ele tá aparecendo o nome da imagem? Na verdade é o código da imagem lá. O que a gente vai fazer agora? A gente vai vir aqui, ó, clicar nesse item aqui e vai escolher o que a gente quer que apareça. Title, Alt. A gente pode colocar aqui Caption, Description, URL e outras coisas. Eu vou colocar aqui para vocês verem aqui o title primeiro. Vou atualizar e vamos lá no site. A imagem vai aparecer aqui. Ó, tá vendo o título, que é o title que a gente colocou lá. Agora se a gente colocar aqui, por exemplo, Alt,
Vamos ver o que aparece aqui. Legenda. Não apareceu a legenda. Por quê? Por que não apareceu a legenda? Porque ele não tem o Alt aqui cadastrado. Deixa eu ver aqui. Por que não está aparecendo legenda aqui? Aqui, ó. Texto alternativo, mas na imagem mesmo não tem cadastrado. Deixa eu ver aqui. Tá vendo o título? Tá vendo aqui o nome da imagem ali? Deixa eu voltar aqui para vocês verem. Ó, aqui, ó. Esse aqui é o nome da imagem. Olha que nome horrível. Bem grande, né? Então aqui a gente pode colocar aqui alguns dados da imagem, tá? Vou salvar aqui e vou atualizar. Aqui a gente pode colocar também aqui, ó. É caption legenda, na verdade. Meu inglês não é muito bom não, tá? Deixa eu traduzir aqui, ó. Que vai ficar mais fácil pra gente visualizar. Aqui, ó. Caption é legenda mesmo. Eu tinha confundido aqui, não é Alt. Alt é o descritivo da imagem, que provavelmente é o nome da imagem ali. Vamos ver se é isso mesmo. O Alt vai estar aquele código gigantesco lá. Cadê o Alt aqui? Alt está vazio. Deixa eu atualizar aqui. Vamos ver. Agora o Alt é o texto alternativo. É um nome esquisito, né, para você colocar aqui como que é o texto alternativo, que é a legenda aqui. Mas não devia ser assim, devia ser tipo um outro nome. Tá vendo a legenda aqui, ó? Mas aqui é aquele texto alternativo que está aqui dentro. Então, se um leitor de tela for ver uma máquina, ele vai pegar esse texto alternativo aqui. É um termo esquisito, podia ser diferente. Podia mesmo ser diferente. E aqui a descrição. Cadê a descrição? Isso ajuda bastante, porque o cliente, na hora que ele for fazer o SEO, fazer aquela divulgação para o Google, né? Para o Google pegar e para aparecer melhor no Google, né? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, pessoal. Semana que vem, provavelmente, eu vou começar uma série nova, um pouco diferente dessa. Eu quero ver se eu pego um PSD para editar e fazer com vocês do zero mesmo, fazer a instalação do WordPress. Quem sabe eu pego em alguma hospedagem aí e faço a instalação para vocês do zero mesmo. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que tenham bastante proveito. E até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.